Pastor Alex Soares para ministrar para nós. Gente, boa noite. Paz do Senhor. Graça e paz. Eu sou assembleano. E aí eu fui pregar uma vez numa assembleia bem tradicional. E aí aquelas que os pastores sentam atrás assim, dobram a perna e ficam te avaliando, né? Vocês não sabem o que é isso. Alguns aqui o sabem. E aí o pastor Jason, eu cheguei lá, pastor Jason, Gessé, virei assim, Marcos Azo, falei assim, graça e paz. Todo animadinho, né? Aí o pastor gritou assim, é a paz do Senhor. Aí agora, quando eu vou nas igrejas, eu dou graça e paz, paz do Senhor, boa noite, qual é nós, valeu, porque eu não sei qual é a identificação, né? Que bom estar aqui, obrigado pastor Jason, pelo carinho, obrigado pastora Ângela, vocês são muito especiais, tá? Uma honra de verdade estar aqui com vocês, ver o que Deus tem feito através desta casa, dessa família pastoral, obrigado por confiar esse altar. Rever a pastores amigos, que a gente tem um carinho, uma admiração, a Marcos Azar e Beth. Marcos Azar e Beth são meus padrinhos de casamento. Isso desde a época em que Dondon jogava no Andaraí. Eles são os meus padrinhos de casamento, amém? Que alegria ver tanta gente amiga, né, acompanhada aqui do Luciano Nelson, obrigado pelo carinho, pela confiança de estar aqui. Hoje eu estive pela manhã na Rádio Melodia, pastor Ilhéu do Carmo me ligou ontem dizendo assim, amigo, amanhã é o Dia Internacional de Idosos, e nós havíamos convidado 3 idosos, só que um faltou, e aí nós pensamos em você. E aí eu disse assim, pastor Eliel, acho que Deus está querendo falar alguma coisa comigo, porque hoje à noite eu falo num culto de idoso, eu não sei se Deus está, né, me levando para esse ministério, e eu vou começar o Ministério Internacional de Idosos, mas que bom estar aqui com você, falar à igreja e falar em especial a essa idade que é bendita, maravilhosa, que é um presente. Eu queria dizer o quanto vocês são importantes para essa casa. Eu queria dizer que vocês são necessários para a Oásis. São não um grupo somente que se reúne para um encontro, para chancelar uma faixa etária, mas dizer da importância que eu creio que é tê-los aqui plantados nesse lugar, para que vocês possam florescer, frutificar e ajudar os pastores dessa casa a darem continuidade nessa obra. Então quero parabenizar a cada idoso e pedir a nós que ainda não estamos lá, que Deus nos dê essa graça de chegarmos lá, amém? Eu quero morrer bem velhinho, assim, sabe assim, bem mesmo, bem assim, mas muito velho, mas assim, dizer para Deus assim, vivi, curti, namorei, tem casado aqui, então posso falar, fiz muito sexo, eu malho pela manhã, 7 horas da manhã, então na academia 7 horas da manhã, eu ia na tarde, mas à tarde domino os adolescentes, só que os adolescentes malham em bando, 5 para cada equipamento, então não dá, aí eu decidi malhar de manhã os idosos, né? Aí eu digo sempre para os idosos, é por causa de vocês que o nosso governo está querendo fazer essa reforma na Previdência, porque vocês querem ficar aí malhando para cima e os idosos dançando, fazendo zumba e brincando e pá, é uma animação. Falei, gente, eu quero. Aí tinha uma senhorinha na academia, ela não entendeu talvez nada, não sei se ela era crente, ela tão animada, pegando peso toda. Aí eu olhei para minha esposa, falei, olha lá. Aí ela veio, eu falei assim, coloca a mão na cabeça da minha esposa. Aí ela falou assim, coloca, abençoa, porque meu sonho é minha esposa chegar assim nesse nível, e eu também para acompanhar ela, né? Nesse nível, porque tem um louvor que diz que, hoje eu estou demais, hoje tem um louvor que diz que viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? Cantar e cantar, é um louvor, os mais antigos não conhecem, mas eu quero dizer para você que viver é bom demais, amém? Então, você está aí do lado de alguém e queria que você dissesse para ele, eu sei que você gosta disso, diga para essa pessoa que está do seu lado, diga assim, viver é bom demais, então viva pelo amor de Deus, fala para essa pessoa assim, ó, cuida da sua vida, graças a Deus. Obrigado, gente. Abra sua Bíblia comigo, para não ficar só nas minhas palavras, né?
É igual aqueles pregadores, o pregador fala, e depois que ele falou meia hora, ele vira e fala assim: agora eu vou começar a pregar. Eu quero ler um salmo, que é o Salmo 71. Acho que era o 70, eu posso ler o 79. Salmo 71, a partir do verso 17. Eu sou casado com uma jovem senhora, Raquel. Nós vamos fazer esse ano 22 anos de casado. Temos 2 filhos, João Gabriel, de 14 anos. Ele é baterista lá na nossa igreja, baterista nos adolescentes. Temos a Mariana, com 11 anos. Deus nos presenteou com 2 filhos lindos, que tem sido um presente para a nossa casa, né? Eu digo para eles que para mim é uma honra muito grande de ser pai dessas 2 preciosidades que são os nossos filhos. Nós estamos ali, como bem o pastor Jason disse, estamos ali no bairro do Pechincha, em Jacarepaguá, servindo ao Senhor ali, trabalhando, fazendo a obra de Deus naquela região ali também. Salmo 71, eu quero ler a partir do verso 17, a gente não vai tomar muito tempo. Salmo 71, verso 17, eu vou na mesma versão que vocês, a NA, diz assim: Tu tens me ensinado, ó Deus. Olha que declaração. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Você pode dizer amém por essa palavra? Nós estamos diante da declaração de alguém que teve uma vida espetacular. A vida de quem declara essa palavra. Eu não sei você, mas a gente está hoje numa geração, a gente está hoje num tempo que o que fala tem um peso menor do que o peso de quem fala, né? Mas eu não discordo dessa posição, desde que aquilo que se fale condiga com quem está falando. Aquilo que se fale tenha peso de verdade de quem está falando, para que não se torne aquela bendita frase que eu sei que você conhece: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, aquilo que falamos e aquilo que fazemos precisa caminhar na mesma direção, não pode ser diametralmente oposto. Então, quem está falando esse texto aqui é nada mais do que Davi. Esse é um salmo de Davi. É alguém que tem uma experiência sobrenatural com Deus na sua adolescência. Você conhece a história. Davi, na sua adolescência, ele é potencializado para ser um instrumento de livramento, libertação na história de Israel. Eu sei que muitos aqui conhecem, eu não sou da máxima de que todos conhecem, porque nem todo mundo conhece. Tem pessoas que entram pela primeira vez, tem pessoas que visitam, tem pessoas que são novos na fé. Então eu preciso só pontuar isso. Davi é aquele que, quando Samuel é enviado para a casa do seu pai, o profeta Samuel, Davi é aquele que não está em casa, e depois, chamado pelo seu pai, é ungido diante dos seus irmãos como uma autoridade, e autoridade maior em Israel. O tempo passa, os anos passam, e Davi então se torna rei em Judá, e depois se torna rei em toda a nação de Israel. Davi é alguém que vai ter na sua essência vertentes que são para a vida toda. Uma coisa que Davi carrega com ele, que é uma marca de Davi, é a marca da entrega. Davi é muito intenso naquilo que ele faz. Quando você olha para as ofertas de Davi, quando você olha para os cultos que Davi celebrava, não eram cultos, me permita a expressão, cultos meia boca, cultos mais ou menos, não era nada feito pela metade. A vida de Davi era uma entrega.
A vida de Davi é a vida de alguém que decidiu ser intenso durante a sua jornada e a sua vida. Ele vai fazer e ele vai fazer além. Ele vai se entregar e ele vai se entregar com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Davi é aquele que rasga-se diante de Deus em adoração, em culto, e nas suas batalhas, ele era aquele que não ia na retaguarda. Nas suas batalhas, ele era aquele que estava na frente da guerra. Davi tem essas marcas com ele: a marca de alguém que é intenso, a marca de alguém que tem um coração disponível de entrega ao reino. Só que quando nós chegamos nesse salmo, a minha versão, na NA, ele tem aqui o seu subtema é súplica de um ancião. Não sei como é que está no seu, mas aqui na minha Bíblia está súplica de um ancião. Então, quem está falando aqui, como diz Paulo, é o velho. Quem está falando aqui é alguém que olha para a sua história, olha para a sua jornada, não da perfeição. Muitos aqui sabem das fragilidades que Davi teve como pai, contextualizando a minha fala, dos moles que Davi deu como pai. A gente tem a gente não, né? Alguns têm a mania de querer criar uma poesia na Bíblia Sagrada e achar que os homens que aqui estão eram 100% santos nas suas vidas e na forma de ser. Não, pelo contrário. A Bíblia em nenhum momento escondia as falhas desses homens. A Bíblia em nenhum momento escondia as limitações, a sua humanidade, as suas crises. Davi é esse homem. Mas quando chega nesse salmo, Davi ele faz uma declaração no versículo que nós lemos, dizendo assim: tu me tens ensinado, ó Deus. Eu quero abrir essa palavra aos idosos aqui e a todos nós aqui, que não importa em que fase você esteja na sua vida, esteja sempre pronto a aprender coisas novas em Deus. Tu tens me ensinado, ó Deus. Ele não diz assim: tu me ensinou, foi bom aprender contigo. Não, eu estou numa caminhada, como diz o filho dele em Provérbios capítulo 4, versículo 18, Salomão vai declarar assim, ó: a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, passo a passo, step by step, brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Não tenha aqui nesse auditório alguém que diga assim: eu já sei de tudo, eu sei tudo. Não tem. Ele vai declarar: tu me tens ensinado, ó Deus, tu me tens ensinado, que nós sejamos prontos a aprender coisas novas. Eu estava olhando aqui a história de algumas pessoas que marcaram o seu tempo, e eu vi uma história de uma mulher chamada Júlia, uma atleta que quebra recorde aos 90 anos. Júlia descobriu sua paixão pela corrida aos 70. Descobriu sua paixão pela corrida aos 70. Quando muitos pensavam em desacelerar, hoje aos 90, ela já completou diversas maratonas, meias maratonas, quebrando recordes, e sua categoria de idade inspirando pessoas de todas as gerações. Mais de 10 maratonas completadas após os 70 anos, recordistas em sua categoria etária, embaixadora do envelhecimento ativo, exemplo de que nunca é tarde para começar. Eu vim aqui para dizer para mim, primeiramente, e para dizer a nós: ei, esteja aberto a coisas novas, esteja aberto a lugares novos. A gente não pode: não, eu já sei de tudo, eu já aprendi. Não, eu já tô descendo a ladeira. Estou descendo a ladeira. Não está não. Se prepara para subir um Everest.
Talvez o seu Everest seja hoje dizer: pastor, eu vou começar um empreendimento novo. O seu Everest hoje seja: talvez, pastor, eu vou começar a estudar coisas novas. Eu vou pensar em alcançar lugares novos. Eu quero te desafiar nesta noite, nesse lugar, e dizer para você: ei, esteja aberto a ensinos novos que Deus quer revelar a você. Esteja aberto. Toda vez que nós nos fechamos, nós perdemos uma oportunidade de viver propósitos novos em Deus, lugares novos em Deus. E é nesse lugar que Ele quer nos ensinar, é nesse lugar que Ele quer nos tratar. John descobriu o amor pela arte aos 80 anos. Com 80 anos começou a pintar. Com 80 anos decidiu pintar. E os seus quadros foram colocados em várias galerias de obras de arte, porque alguém a 80 anos decidiu, queria começar a se dedicar à pintura. Se você olhar a história da Bíblia, homens que começaram a sua jornada depois dos 80, Deus chama Abraão com 75 e lhe faz uma promessa. Deus chama Abraão com 75 e lhe faz uma promessa: tu vai ser pai. Tu vai ser pai. Muitos aqui não sabem a minha história, mas a minha mãe me teve com 45 anos. Eu estou hoje com 44. Então, ainda hoje, uma mulher engravidar com 45 anos já é uma idade avançada, e ainda hoje, com todo o avanço da medicina, hoje é uma gravidez que requer cuidados. Mamãe foi grávida de mim aos 45 anos de idade. Minha mãe, eu sou o caçula de uma família de 7 irmãos. Mamãe, antes de engravidar de mim, mamãe fez uma cirurgia no coração pesada, teve um corte enorme no coração, e essa cirurgia o colocou em coma. Ficou meses em coma no Hospital Geral de Bom Sucesso. E naquela situação de vai morrer, não vai viver, não vai sobreviver, a vizinha da minha mãe, que nem crente era, num ato de fé, ela pegou a roupa dela, e me permita usar esse testemunho, ela pegou a roupa da minha mãe e levou na Igreja Universal, na década de 80, no início da Igreja Universal. Levou a roupa dela, oraram pela roupa da minha mãe, botou a roupa nela, ela saiu do coma. Foi para casa, aos 45, engraçou com o papai engraçou com ela, né? Os irmãos sabem o que é engraçar, né? Eu estou falando de sexo mesmo, numa linguagem mais clara. E engravidou de mim. Eu nasci com 4,6 kg, 51 centímetros, no dia 13 de fevereiro, numa sexta-feira 13. O único 13 que eu gosto é o dia do meu aniversário. Eu conto que eu nasci para tocar o terror, nasci numa sexta-feira 13. A roupa foi levada na Igreja Universal, oraram pela roupa, e então eu digo que eu sou a Universal. Amém? Nunca fui lá para dar o testemunho, nunca entrei na porta, a não ser no Templo de Salomão, mas eu sou a Universal. Amém? Aos 45, engravidou, hoje eu estou aqui. Por que eu estou contando esse testemunho? Porque talvez a gente estabeleça términos, a gente estabeleça pausa, e eu não estou falando, me permita, não estou falando só para os idosos, para todos. A gente estabeleça que nós determinamos as fases da nossa vida, mas esse lugar não está no seu controle. Quem define isso é Deus. Pastor, já passei o tempo de ficar nesse lugar. Não, pode ser que Deus está dizendo assim: você acha que passou? Eu estou só começando. Eu só estou dizendo para você, eu só estou iniciando isso na sua vida. Eu vou te potencializar para o lugar que eu estou confiando você. Então Davi vai dizer: tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. Sabe, essa capacidade da gente olhar para trás e
e reconhecer a bondade de Deus na jornada da nossa vida. Talvez você diga assim: pastor, tem coisas na minha juventude que eu não tenho prazer de compartilhar e contar. Tem coisas que eu até me envergonho. Não conheço a história de todos aqui. Talvez você diga assim: quando eu olho para trás, eu penso comigo, eu poderia ter vindo mais cedo, ou eu poderia ter me posicionado mais cedo. Mas o Deus que tem o controle do futuro, do presente e do passado, e eu fiz de propósito de frente para trás. O Deus que tem o controle de todas as coisas é o Deus que em todas elas nos livra, nos poupa, se manifesta e se revela para dizer para nós que é Ele que cuida de tudo. Então eu queria que você olhasse para a tua trajetória e, mediante a tua história, independente de qual seja, que você tenha orgulho da sua trajetória, que você tenha orgulho do lugar que você passou e que, não estando mais lá, te ensinou para fazer você chegar onde você chegou. Desde a minha mocidade. Que coisa linda é esse sentimento do reconhecimento e da gratidão. É essa memória que não me faz esquecer o que Deus já fez lá atrás. Essa memória que me faz reconhecer os livramentos, a bondade, a fidelidade. Vocês são uma igreja madura, né? Mas é tão ruim quando você olha para ambientes e lugares eclesiásticos que nos desafia o tempo todo a pedir, a conquistar, a possuir, a ter, a conquistar, a pedir, a possuir, a ter, e nunca se ter um coração grato daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já realizou. Nas portas de Jerusalém, nas 12 portas que haviam em Jerusalém, uma das portas que havia lá era uma porta chamada Porta Velha. A Porta Velha, ela tinha a sua missão e o seu propósito de fazer com que os anciões se reunissem e eles lembrassem os feitos de Deus sobre Israel, os livramentos, a jornada, a história. Era uma ordem que Deus havia dado a Moisés, que os pais deveriam ensinar os filhos, inculcar os filhos, fazer lembrar os filhos daquilo que Deus já fez no meio do seu povo. É a partir daí que Gideão, no meio daquela batalha e daquela crise, quando ele está malhando o trigo no lagar e o anjo aparece para Gideão, e Deus fala através do anjo para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Você lembra da resposta de Gideão? Ele vai dizer assim: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E aonde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram do deserto? Ou seja, os feitos de Deus, as manifestações de Deus durante toda a trajetória do povo, era algo que deveria ser recordado, lembrado, num sinal de que o mesmo Deus que atuou no passado, Ele continua atuando no presente. Então eu vim aqui como um profeta de Deus dizer a vocês nesse lugar: ei, aquele que te guarda desde a sua mocidade, desde a sua juventude, é aquele que continua sendo fiel até o dia de hoje. Você pode dizer amém por isso? Ele vai dizer: até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. A lição que eu aprendo aqui é a capacidade que a gente precisa ter de entender que a nossa vida tem um propósito maior. A nossa vida tem um propósito maior. No ambiente em que você está, no lugar em que Deus te plantou, a tua vida tem um propósito maior. E qual é o propósito, pastor? Ser um anunciador dos feitos e das maravilhas do Senhor através da minha vida. Pastor, mas eu não sei pregar, né? Eu nunca subi no microfone, nunca subi no altar e peguei o microfone. Eu não canto. Não é sobre, me permita, não é sobre performance, não é sobre um altar, não é sobre um microfone.
é sobre um propósito de vida. Você precisa entender isso. A sua vida inspira. Vou repetir, a sua vida inspira. A sua vida contagia, a sua vida abençoa. A sua vida é uma resposta para alguém. A sua jornada é uma resposta para alguém. Nós precisamos entender isso. Até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Sabe, irmãos, a gente não pode ser do coro, da murmuração, da lamúria, da dor. Embora elas sejam uma realidade, eu não estou falando aqui sobre ser Alice no País das Maravilhas. Olha, é tudo flores, é tudo céu, é tudo azul, é tudo rosa, é morango do amor. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de uma realidade que a gente reconhece, que a gente sabe, que está diante de nós todos os dias. Mas a fé que me motiva, a fé que me move, a fé que me dirige, ela gera em mim uma convicção: as maravilhas e os feitos do Senhor através da minha vida. Deus é maior. Amém. Eu vim aqui para dizer para alguém: Deus é maior do que essa luta. Deus é maior do que esta guerra. Deus é maior do que este filho que a cada dia se distancia do caminho do Senhor. Deus é maior do que qualquer diagnóstico. Deus é maior. Então permita que a sua vida seja uma vida que anuncie as maravilhas de Deus. Se nós entendermos isso, Deus vai nos permitir. Ouça o que eu vou dizer. Eu me lembro que na igreja que pastoreava, na outra igreja em que pastoreava, havia uma irmã na nossa igreja que ela estava numa guerra enorme no casamento dela em relação ao esposo. O esposo não era cristão, o esposo não queria nada com as coisas de Deus, e aquilo a incomodava muito, porque ela ia aos cultos, o esposo não ia, e a cada dia que passava, mais distante das coisas de Deus, ele ficava, e aquilo mexia demais com o coração dela. E ela veio uma vez abrir o coração para mim, chorando, falou: pastor, eu não sei mais o que fazer. Deus na hora me trouxe uma direção, pastor Jason. Deus na hora me trouxe uma direção para ela. Eu falei: eu sei o que você deve fazer. Aqui na igreja, disse para ela, aqui na igreja tem uma irmã que está na mesma luta que você. O marido não é crente, o marido não quer saber nada de Jesus, o marido está distante do caminho do Senhor. Eu queria que você ajudasse ela. Ela: eu falei: queria que você orasse por ela, queria que você incentivasse ela, eu queria que você motivasse ela, eu queria que você fosse uma resposta na vida dela. Pastor, você. Aí fiz a conexão: irmã Joaquina, irmã Albertina, Joaquina, Albertina, nome fictício. A irmã Joaquina vai lhe ajudar, vai estar orando com você, vai estar caminhando com você, vai estar intercedendo pela sua vida. Falei: minha irmã, deixa o abençoado lá, o filho de Deus, o ungido, o profeta, o vaso, né? Falei essas nomenclaturas do marido dela, que não era nada disso. Na leitura dela era o Satanás, era o demônio, o sangue de Jesus era um... Falei: vamos profetizar, deixa o vaso, deixa o profeta, deixa o homem de Deus lá, deixa ele lá. Foque em ajudar essa irmã aqui, interceda por ela, ore por ela, caminhe com ela. Fechou? Fechou. E eu ficava: e aí, tudo bem? Está caminhando? Está ajustando? E aí, está orando? Estou. Irmãos, ela decidiu, a partir da palavra que eu liberei para ela, tirar o foco do marido e ajudar a outra na intercessão do marido da outra, orando, profetizando, fazendo propósitos juntas, caminhando juntas. Meses depois, a igreja fez uma obra. Nossa igreja fez uma obra. Começamos a fazer uma obra. Esse marido vira e fala assim: no culto eu não vou, mas na obra eu ajudo. Fala para o pastor lá que se ele precisar de alguma coisa, eu vou lá ajudar. Irmão, eu não precisava, eu tinha perdido. Falei: a gente arruma. Falei assim: nem que a gente tem que quebrar uma parede para ele construir. Nem que a gente... Fala: irmão, se ele chegar, derruba essa parede. Se ele chegar, joga alguma coisa no chão, sabe? Manda ele catar algo, manda ele jogar em tudo. E ele vinha nos ajudando na obra. Ele vinha e ajudava. Ia lá, ajudava. E aí, olha como é que eram as coisas. Ele começava a perceber a necessidade. Está fazendo a obra do banheiro. O pastor já comprou o vaso?
já comprou vaso? Aí o telefone toca, era ele. Pastor, você comprou vaso? Não, ainda não vi o vaso. Ah, tá bom. Aí eu chego na igreja, tem um vaso acoplado. Ué, esse vaso acoplado aí? Ih, pastor, foi o esposo da irmã fulana que está ajudando a obra e foi lá e comprou. Eu falei, que bênção, Jesus. Aí começou a ajudar. Compra isso, compra aquilo, começou aí. Comprava lanche para os pedreiros. Mas no culto eu não vou, hein? Tá bom. Falei, Senhor, faz render um pouco mais essa obra. Faz ser obra de igreja, faz ser obra de igreja. Ele começou a ajudar na obra. Aí nós fizemos um culto de reinauguração. Irmãos, na primeira fileira, estava o abençoado. Nesse dia quem pregou foi o pastor Maurício Medeiros. Ele fez o convite, ele veio à frente, chorando, entregou a vida para Jesus, passou a ser uma das pessoas que mais me ajudou naquela obra. Eu queria dizer isso, eu queria dizer que a sua vida inspira, sua vida abençoa. Manifeste as maravilhas do Senhor através da sua vida. Aonde o Senhor te plantar, aonde o Senhor te colocar. Hoje eu fui ao mercado Guanabara. Aí minha esposa falou assim, passa no mercado. Aí eu falei, vou no mercado. Aí manda a lista, comprar leite, comprar pão, comprar carne e não sei o que lá. E a gente sempre esquece de um item, não sei por que a gente sempre esquece. Quando eu cheguei em casa, falou assim, trouxe o leite? Eu falei, ai, não trouxe o leite. Mas no mercado Guanabara, eu olhei para a compra, aí a menina perguntou, vai querer quantas sacolas? Eu olhei, 6 sacolas. 6 sacolas? Ela, 1, 2, 3, 5, deu 6 sacolas, botou na mesa. Aí eu estou arrumando as compras na sacola. Eu falei, faltou mais uma sacola. Ela falou, já tinha visto que ia faltar. Eu falei, me dá uma sacola. Aí ela me deu uma sacola. Quando eu botei as compras na sacola, eu falei assim, você resolveu todos os meus problemas. Os meus problemas acabaram. Ela falou assim, uma sacola resolve os teus problemas? A menina do mercado, uma sacola resolveu tudo. Eu queria ter uma sacola dessa. Aí eu falei assim, o nome da minha sacola não é sacola do Guanabara, o nome da minha sacola, Jesus. Sabia? Quando a gente tem Jesus na nossa vida, Ele nos ajuda a resolver todos os nossos problemas. Ela falou, moço, eu estou afastada. Aí eu fico ali, é culpa sua, por isso que eu esqueci uma sacola, por isso que eu esqueci, é culpa sua. Falei, Deus tem uma obra na sua vida, minha filha. Deus deseja mudar a tua história. Não que Ele vai ser o lugar que vai acabar com todas as tuas lutas e as tuas guerras, não, mas Ele vai te dar a certeza que Ele é poderoso para fazer você vencer em todas elas. Permita orar por você. Botei a mãozinha assim na mão dela, rapidinho, orei por ela, botei as comprinhas na sacola, falei, eu quero declarar um dia de bênção para você. Aonde eu estava? No Guanabara. Sabe por que eu fui dentro do Guanabara? Guanabara, tudo por você. Vai lá. Lembra do Antônio Carlos? Sabe por que eu estava no Guanabara? Proclamando as maravilhas do Senhor. Dentro do mercado do Guanabara, anunciando as maravilhas do Senhor. Eu queria que você entendesse isso, irmãos. Anuncie aonde o Senhor te plantar, nos ambientes que o Senhor te colocar. Davi não vai se poupar disso. Ele vai dizer, até agora tenho anunciado as tuas maravilhas, não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força. Eu queria dizer para os idosos aqui da Oásis, cadê os idosos? Pode dizer amém? Só os idosos, digam amém. Eu quero dizer para vocês que a nossa geração precisa de vocês. Precisa. Davi está dizendo assim, ei, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e as gerações vindouras o teu poder. Há uma missão sobre vocês. A Bíblia diz que Roboão acabou com o reino dele. Roboão acabou com o reino dele, porque Roboão decidiu ouvir os mais novos, os mais jovens. Ele abriu mão dos idosos. Aí o reino dele foi dividido, só ficou com 2 partes.
Jeroboão levou 10. Por quê? Porque não se abriu para ouvir. Davi está dizendo assim: essa geração que está vindo aí precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Eu tenho uma mensagem para essa geração. E não só para essa, para as que virão também. Nós precisamos entender isso. É entender que sobre vocês há uma missão para instruir, para ensinar, para interceder, para cuidar. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer assim: quando você for tratar com os idosos, trate como se fosse seu pai, sua mãe. Porque se nós entendermos isso, que com a juventude está a força, né? Os jovens estão a força, mas com os idosos estão a experiência, o caminho de um aprendizado, de alguém que já viveu o que muita gente ainda não viveu. Então eu estou aqui hoje lendo esse texto para você, para dizer: agora que estou velho de cabelos brancos, não me desampares, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força. Irmão, é alguém que motiva, é alguém que acredita. Eu me lembro quando era garoto, Beth e Asa conheceu muito bem, eu congreguei na Vila Turismo, uma congregação de Bom Sucesso. E lá até hoje tem um pastor chamado Carlinhos Lino. Já contei esse testemunho. Carlinhos Lino e Lloyd. São memórias vivas de Bom Sucesso, né? Eu acho que é o pastor mais antigo que nós temos hoje, o pastor Jason em Bom Sucesso, é o pastor Carlinhos. Acho que ele é o mais antigo de Bom Sucesso. E pastor Carlinhos, eu sempre desde garoto ia muito para as orações. E aí acabavam os cultos, o pastor Carlinhos ia fazer visita com a irmã Lloyd nos lares. E eu me lembro uma vez, pastor Carlinhos já idoso, a gente foi numa oração, ouça isso, numa casa, eu garoto, do lado do Carlinhos. Carlinhos entrou na casa, sabe para quem acredita, né? Entrou na casa, pastor Jason, e fez assim, entrou na casa, quando ele entrou na porta, né? Ele fez assim, quando ele entrou na porta, que ele entrou na casa, fez assim, ó. Aí falou assim, para Lloyd e para gente: cheiro de demônio. Aí eu, novo garoto, né? Aí eu fiz assim, ó. Queria sentir o cheiro que ele está sentindo. Cheiro de demônio, idoso. E eu estou perto. Ele, cheiro de demônio, e eu estou sentindo nada. Não tô... Aí ele está orando na casa. Ele faz uma coisinha que ele pede para ir com a esposa no quarto. A gente pode orar no quarto. Ele é muito magrinho, né? Bem idosinho. Pode orar no quarto? Pode. Aí ele chega no quarto do casal e eu estou do lado. Aí ele faz um negócio mais louco ainda. Ele levanta o lençol da cama e olha assim embaixo da cama e fala assim: te achei, demônio. Quando ele falou isso, Ângela, a mulher, dona da casa, fez assim, ó, puf, caiu. Aí o garoto, vai, eu queria ver, eu achei que ia encontrar uma entidade escondida ali embaixo. Mas a gente está falando de mundo espiritual, mas aquilo me ensinou para a vida. Falei, como foi bom andar com gente assim, gente que tem autoridade no mundo espiritual, experiências espirituais. Eu queria incentivar. Eu estou batendo nessa tecla lá na igreja, pastor Jason, incentivar para os idosos. A gente fez nós temos lá um ministério de vivência, né, lá na igreja, que é a terceira idade. Nós fizemos um fórum de conversa, trouxemos todos os jovens e trouxemos os idosos, fizemos uma roda enorme e botamos os dois grupos para conversarem e se fazerem perguntas uns para os outros, né? Porque eu creio que vocês têm muito a nos ensinar. Os pastores desta casa precisam da intercessão de vocês. Os pastores desta casa precisam da cobertura e do cuidado de vocês. Daquela pergunta: e aí, pastor, está bem? Comeu? Jantou? Almoçou? Como é que está a pastora Ângela? A senhora está bem?
precisam ser cuidados. Sabe quem é que Deus vai usar para cuidar? Vocês. Vocês. É a missão que é dada para esse tempo. Davi vai dizer para ele mesmo, e dentro dessa declaração: não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Resumindo essa palavra, ele disse assim nas entrelinhas, como diz o presidente desse país. Vou só usar a frase dele, não gosto dele não, mas eu vou usar a frase dele. Com todo respeito, mas eu oro por ele. Eu vou usar uma frase dele. A frase dele resume esse versículo. A frase dele diz assim, a frase do presidente Lula: a luta continua, companheiro. Sabe o que Davi está dizendo? A luta continua. Parou não. Tu acha que porque eu estou de cabelos brancos, eu estou idoso, parou não. Eu tenho uma missão. E qual é a missão que eu tenho? Anunciar para esta geração e para as vindouras. Ou seja, tenho muita lenha para queimar ainda. Vou repetir, tenho muita lenha para queimar ainda. Então, eu sei que você gosta disso, então eu queria que você dissesse para quem está do teu lado. Tem gente que ama, né? Eu sei que você gosta disso, então diga para quem está do teu lado: você tem muita lenha para queimar ainda. Tem muita lenha para queimar. Anunciar para a geração e para as vindouras, anunciar os feitos, as maravilhas, a manifestação de Deus Todo-Poderoso, anunciar. Nós temos um presidente americano, está lá no poder, a idade dele, Donald Trump, 79 anos. Esse mocinho aí que está sendo instrumento de Deus aqui para o Brasil, 79, está lá, no poder. Brabo, dancinha dele, né? E regendo a maior nação. Um presidente. Pergunta para ele assim: e aí, já está pensando em parar? Sabe qual a resposta dele vai ser? Só está começando. Eu só estou começando. Ainda tenho muita lenha para queimar. Então eu fecho a minha palavra dizendo para terceira idade, terceira geração, eu digo para vocês: vocês têm muito a nos ensinar, vocês têm muito também a aprender. Eu digo para as novas gerações: ei, nós precisamos estar conectados e prontos, para que quando a nossa terceira fase chegar, a gente chega com uma qualidade melhor, vivendo melhor. Por isso, eu quero chover no molhado dizendo para você: se cuide da sua saúde física, emocional, espiritual. Cuide. Essas semanas que passou agora, um dos nossos ministros de louvor, lá, quase infartou no altar. Pressão 20 por 16. Mas muito acima do peso. Falei para ele: campeão, tua esposa está novinha, tá? Se o Senhor te chamar agora, já no cemitério ela vai ser abraçada diferente. Tu vai, e já tem alguém olhando para ela e falando para ela assim: se tu precisar, eu estou aqui. Já para mexer com ele, já para dizer para ele assim: acorda, porque você tem que se cuidar. Então, a gente precisa se cuidar, em todos os sentidos. Nós pegamos uma época na nossa denominação, Assembleia de Deus, que falar de psicólogo era coisa do diabo. Tomar remédio, tomar um Rivotril, tomar um remédio para controlar as emoções, era um problema. A única palavra que a gente ouvia falar de emoções era quando chegava no Natal e alguém cantava e dizia assim: é muitas emoções. A palavra emoção, vida emocional, não se falava. Hoje não, tem que se cuidar. Cuide da sua vida, cuide de você. Médico: eu fui no psicanalista, mandou tomar remédio, eu não aceito. Por que não? Está com dor de cabeça? Toma remédio. Está com dor na perna? Toma remédio. Está com dor na barriga? Toma remédio. E às vezes está sentindo que está com dor? Toma remédio.
Tem que falar assim, eu já ouvi alguém dizendo assim, eu acho que eu vou ficar doente, vou tomar um remédio, estou com febre por dentro, toma remédio. Aí quando chega alguém, faz um diagnóstico e diz que é para você controlar as suas emoções, você precisa tomar remédio, você não toma, vai te ajudar, é para te tirar desse lugar. Cuide da sua saúde, busque fazer uma caminhada, busque fazer um exercício, busque começar a treinar, sabe, vá a um cardiologista e busque cuidar da sua vida espiritual. Tenha disciplinas espirituais, elas vão te conectar mais com Deus, elas vão te fazer uma pessoa melhor, ela vai te conectar com o teu propósito. Quero agradecer a minha oportunidade, como diz os grandes pregadores, foi só até aqui que o Senhor me deu, e eu quero orar com vocês. Vamos ficar de pé. Pastor, me perdoa se eu me empolguei, tá, pastor? Porque eu estou tão animado aqui. Mas o senhor não puxa minha orelha, não. Eu não sou itinerante, não, mas eu quero voltar. Quero orar com você. Coloca a mão no seu coração. Eu quero fechar a minha palavra dizendo: há uma missão para você. Não importa a sua idade. Você está debaixo de uma missão. Os céus precisam de você. O reino e o rei precisam de você. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por esse encontro tão especial aqui na Igreja Oásis. Obrigado pelo que o Senhor tem feito neste lugar. Obrigado, Senhor, esta igreja por entender o papel fundamental na jornada do crescimento da igreja, que é o papel dos idosos. Usa cada homem, a cada mulher, a cada irmão, a cada irmã. Ó Deus, usa os jovens, os adolescentes, as crianças, e que possamos entender a missão e o propósito que o Senhor tem para nós através de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, dá-nos qualidade, e que possamos encontrar na vida a oportunidade de manifestar o teu nome, que possamos contar as tuas maravilhas aonde o Senhor nos levar. É o que eu te peço e te agradeço, no santo nome de Jesus. Que todos digam obrigado, gente, obrigado, pastor Jason, que o Senhor abençoe a todos.